Então, esse vídeo nós vamos falar alguns conceitos sobre circuitos elétricos que ficou faltando, de maneira bem rapidinho para os alunos do 8º ano. Primeira coisa, nós vamos falar sobre a corrente elétrica. Gente, só tem corrente elétrica se tiver movimento ordenado de elétrons. Como que eu consigo esse movimento ordenado de elétrons? Eu consigo esse movimento ordenado de elétrons quando eu conecto um gerador no meu circuito elétrico. Quando eu conecto um gerador no meu circuito elétrico, eu forneço uma diferença de potencial, uma tensão. E essa tensão nada mais é que esse movimento ordenado do elétron. Como assim movimento ordenado? Movimento organizado. O elétron sabe de onde sair e sabe para onde vai. É como se nós pegássemos vocês, alunos, e colocássemos vocês para ir para a quadra, mas não pedíssemos para fazer fila e nem falássemos que teria que ir diretamente para a quadra. Vocês vão começar a se movimentar, mas vão fazer a maior bagunça, vão passar por todas as salas, vão passar pela rua, até que um dia, quem sabe, chegue na quadra. Mas se o professor pegar todos vocês, colocar vocês em fila e direcionar, olha, eu quero que vocês passem por esse caminho até chegar na quadra. Vocês terão um movimento ordenado, um movimento organizado. Esse movimento ordenado, esse movimento organizado dos elétrons é chamado de corrente elétrica. Faz com que todos os elétrons saiam de um cantinho, saiam de um ladinho do meu gerador e caminhem pelos fios elétricos até chegar lá no outro cantinho do meu gerador. Então, a corrente elétrica, olha, gente, é um movimento organizado dos meus elétrons. Essa corrente elétrica, ela surge sempre que o meu circuito elétrico está fechado. Quando eu vou lá no meu interruptor e ligo a minha chavinha e fecho o meu circuito elétrico, eu tenho um movimento organizado, ordenado dos meus elétrons. Esse movimento organizado, esse movimento ordenado dos elétrons, eu chamo de corrente elétrica. E é essa corrente elétrica que vai passar lá pelo meu receptor e fazer o meu receptor funcionar. O que são essas bolinhas amarelinhas que estão circulando aí no meu circuito elétrico? Essas bolinhas amarelinhas, elas estão representando os meus elétrons. E como todos eles estão saindo de um mesmo lado e chegando no mesmo lado, todos estão fazendo o movimento do mesmo jeitinho, eu posso dizer que esse movimento organizado dos elétrons é chamado de corrente elétrica. Quando eu tenho um movimento desordenado num fio condutor, eu não tenho corrente elétrica. No entanto, se eu ordenar esses movimentos, se eu ordenar essas cargas elétricas, o movimento dessas cargas elétricas, eu passo a ter corrente elétrica. A corrente elétrica, quando falamos de corrente elétrica, nós falamos de dois sentidos: o sentido real e o sentido convencional. O sentido real mostra de onde o elétron parte e onde o elétron chega. Mas os primeiros estudos que fizeram sobre eletricidade, acreditava-se que para cada elétron que saía numa direção, um próton saía na outra direção. E aí criou-se o sentido convencional da corrente elétrica. O sentido convencional da corrente elétrica é contrário ao sentido real. No sentido convencional, a minha corrente elétrica vai sair do polo positivo e chegar no polo negativo. No sentido real, os elétrons vão sair do polo negativo e chegar no polo positivo. Quando eu falo de sentido real, eu falo de movimento dos elétrons. Quando eu falo de corrente elétrica, sentido da corrente elétrica, a corrente elétrica sai do polo positivo e chega no polo negativo. O sentido real da corrente elétrica é o sentido do movimento dos elétrons. Olha aqui essas setinhas pequenininhas aqui, ó. Elas estão movimentando, elas estão me indicando
o sentido do movimento dos elétrons. Os elétrons saem de um polo negativo, que está com esse sinal de negativo, porque o elétron é negativo, porque ele está rico de elétron. Saem desse polo negativo os meus elétrons até chegar no meu polo positivo, um ladinho do meu gerador lá bem pobre de elétron. Rico, pobre. Rico de elétron negativo, pobre de elétron negativo. Como ele está pobre de elétron negativo, ele fica com carga aqui positiva, com polo positivo. A gente já havia visto isso anteriormente, que o elétron tem carga negativa. Quando ele ganha elétron, fica negativo. Quando ele perde elétron, fica positivo. Então, aqui está rico em elétron. O elétron vai sair desse pontinho e vir para esse pontinho aqui, que como está pobre de elétron, fica sendo polo positivo. Esse é o sentido de movimento dos elétrons. No entanto, o sentido da minha corrente elétrica é contrário ao movimento dos elétrons. O sentido da minha corrente elétrica é do positivo para o negativo. Então, não se esqueça, nós temos aí 2 sentidos para a corrente elétrica. Sugiro vocês a fazerem esse desenho bonitinho no caderno de vocês. Nós temos o sentido real, que é o movimento dos elétrons, que partem do polo negativo e chegam no polo positivo. Sentido real. E nós temos o sentido convencional. O sentido convencional, os elétrons partem do positivo para chegar no negativo. A corrente elétrica, aliás, parte do positivo para chegar no negativo. Gente, não esqueçam assim. Sentido real, movimento dos elétrons. Movimento dos elétrons, olha a setinha aqui, do negativo para o positivo. Sentido convencional, olha a setinha, sentido da corrente elétrica, do positivo para o negativo. A professora perguntou lá na minha questão qual é o sentido da corrente elétrica. O sentido da corrente elétrica é do polo positivo para o polo negativo. Perguntou na minha questão qual é o sentido de movimentação dos elétrons. O sentido de movimentação dos elétrons é do polo negativo para o polo positivo. Posso afirmar para vocês que nós vamos falar muito de sentido convencional da corrente elétrica, de sentido da corrente elétrica. O sentido da corrente elétrica é do polo positivo para o polo negativo. Não se esqueçam de estar observando as setinhas que a gente tem aí no desenho. Então, a corrente elétrica ela tem um sentido real de movimentação dos elétrons. Esse sentido real fala do movimento dos elétrons. Os elétrons partem do polo negativo e chegam no polo positivo. O movimento desses elétrons do polo negativo para o polo positivo me traz o sentido real. Mas nós vamos falar muito em sentido convencional. Qual o sentido da corrente elétrica? O sentido da corrente elétrica é do polo positivo para o polo negativo. Do polo positivo para o polo negativo. Esse a gente vai cobrar bastante, nós vamos cobrar bastante de vocês. Esse sentido da corrente elétrica. Corrente elétrica que parte do polo positivo e chega no polo negativo. Então, o sentido da corrente elétrica, gente, ele é contrário ao movimento dos elétrons. Os elétrons partem do negativo para chegar no positivo. Já a corrente elétrica, ela parte do polo positivo para chegar no polo negativo. Então, a corrente elétrica é o movimento organizado dos elétrons no material condutor. Sentido da corrente elétrica, olha a setinha me indicando. Qual o sentido da corrente elétrica? Do polo positivo para o polo negativo. A corrente elétrica, ela tem sentido, então, do positivo para o negativo. Não esquece. Corrente elétrica tem o sentido do polo positivo para os polos negativos. A minha corrente elétrica ela pode ser classificada em corrente elétrica contínua, que é aquela corrente produzida pelas pilhas e pelas baterias. Aquela corrente elétrica fornecida pelas pilhas e baterias. Por que é uma corrente contínua? O que é uma coisa contínua? Uma coisa que não muda. Os polos da corrente elétrica contínua não irão mudar. Então, na corrente elétrica contínua, não ocorre inversão de polos. Sempre eu vou ter
vai ser o polo positivo e esse vai ser o polo negativo. Na minha pilha, sempre essa cabecinha dela vai ser o polo positivo e esse fundinho dela vai ser o polo negativo. Na minha bateria, sempre esse vermelhinho vai ser o polo negativo e esse azulzinho vai ser o polo positivo. Não vou trocar os polos. Vai ser sempre assim, sempre aqui positivo e sempre lá no fundinho negativo. Mas nós podemos ter a corrente elétrica alternada. A corrente elétrica alternada é aquela em que ocorre inversão de polos. Os polos positivos e negativos se invertem o tempo todo. Quantas vezes? É uma questão de mais ou menos 60 vezes por segundo lá na tomada da sua casa. Então, um exemplo de corrente elétrica alternada é a energia que chega até a minha casa. Lá na tomada da minha casa, onde eu ligo a televisão, eu tenho corrente elétrica alternada. Qual daqueles buraquinhos é o polo positivo? Qual daqueles buraquinhos que eu coloco a minha tomada é o polo negativo? Bom, ocorre inversão de fases ali naqueles buraquinhos cerca de 60 vezes por segundo. Então, eu não consigo identificar qual é positivo e qual é negativo. Por quê? Porque a corrente elétrica alternada ocorre inversão de polos. E esses polos se invertem várias vezes por segundo. Então, eu não consigo identificar. Dando sequência. Nós vamos falar um pouquinho agora também da associação de elementos nos circuitos elétricos. Os elementos no circuito elétrico, eles podem ser associados de duas maneiras diferentes. Eles podem ser associados em série ou eles podem ser associados em paralelo. Qual a principal diferença do meu primeiro desenho para o meu segundo desenho? Bom, o que é um circuito elétrico? É um caminho fechado para a corrente elétrica. Corrente elétrica que vai partir do positivo para o negativo. Movimento aí, a gente vai considerar o sentido da corrente elétrica do positivo para o negativo. Bom, aqui eu tenho quantos caminhos para essa corrente elétrica? Só um caminho. Ela vai sair daqui e chegar aqui, mas ela só tem um caminho. Olha o segundo desenho. Eu tenho caminho número 1, caminho número 2. Então, aqui no segundo desenho, eu tenho dois caminhos para a corrente elétrica. Desenho número 1, eu tenho apenas um caminho. Desenho número 2, eu tenho um caminho, dois caminhos. Quando eu tenho um único caminho para a corrente elétrica, os meus elementos estão associados em série. Quando eu tenho mais de um caminho para minha corrente elétrica, eles estão associados em paralelo. Olha aí a imagem no desenho. Quando eu tenho um único caminho para minha corrente elétrica, eu tenho uma associação em série. Quando eu tenho um caminho, dois caminhos, observa aqui a representação. Primeiro caminho para minha corrente elétrica, segundo caminho para minha corrente elétrica. Quando os caminhos para a corrente elétrica se dividem, eu tenho uma associação em paralelo. Se o caminho para a corrente elétrica é único, associação em série. Se o caminho para a corrente elétrica se divide, é mais de um, associação em paralelo. Vou mostrar aí vários desenhos para vocês da associação em série. Lembrando que o sentido que nós vamos usar para a corrente elétrica é que ela parte do polo positivo e chega no polo negativo. Então, vou estar sempre obedecendo isso para vocês. Então, a corrente elétrica que sai daqui, ela vai passar por essa lâmpada, depois ela vai passar por essa lâmpada, depois ela passa por essa lâmpada e depois ela chega aqui. Quantos caminhos eu tenho para a corrente elétrica? Só um. Como eu tenho só um caminho para a corrente sair daqui e chegar aqui, eu tenho uma associação em série. Olha aí para vocês, observem. Quantos caminhos eu tenho para a corrente elétrica passar nessas lâmpadas? Só um caminho. Como ela só consegue sair e fazer um único caminho, eu tenho uma associação em série. Na associação em série, a corrente elétrica tem só um caminho, ela tem um caminho único. Então,
Então, aqui eu tenho a mesma ideia. Olha, lembrando que a corrente elétrica, o sentido que a gente vai usar para ela é que ela sai do polo positivo e chega no polo negativo. Olha aqui a minha setinha indicando. Então, olha, a minha corrente elétrica, ela tem um único caminho para passar aqui. E observe assim, essa corrente elétrica precisa passar nessa lâmpada, para depois passar nessa, para depois passar nessa, para depois chegar aqui. Então, a associação em série é quando, olha, de novo, eu tenho um único caminho para a corrente elétrica. Quando eu tenho apenas um caminho para a corrente elétrica, eu tenho uma associação em série. Corrente elétrica é essa que passa do polo, que sai do polo positivo e vai para o polo negativo. Então, a associação em série, sempre que você olhar para um desenho e conseguir fazer um único caminho nele, o único caminho para ela sair do positivo e chegar no negativo, nós temos uma associação em série. Nessa associação em série, nós temos um probleminha. Porque quando nós retiramos uma lâmpada ou um elemento desse circuito em série, todas as outras vão apagar. Não significa que a minha lâmpada queimou ou que as outras lâmpadas queimaram. Mas quando eu retiro, olha, para ter aqui aceso, eu vou fazer um único caminho com a corrente elétrica. Quando eu retiro essa lâmpada, eu faço um buraco, eu abro o meu circuito elétrico e aí eu não tenho um caminho fechado para essa corrente elétrica. Por isso que nenhuma das lâmpadas irão se acender. Então, olha, na minha associação em série, a minha corrente que parte do positivo tem um único caminho para chegar até o polo negativo. Se um desses participantes queimarem, eu vou fazer um buraco aqui. E esse buraco não permite a passagem da corrente elétrica. Então, nenhum dos elementos aqui vão funcionar. Nenhuma das lâmpadas vão acender. Um exemplo disso é as lâmpadas de pisca-pisca, né, que a gente tem lá nas árvores de Natal. Todas elas estão associadas em série. Se vocês observem aqui a pontinha do fiozinho. Eu tenho aqui, eu peguei um único fio, conectei várias lâmpadas nele, dobrei e conectei nessa tomada. Ou seja, eu tenho um único caminho para essa corrente elétrica. Se essa lâmpada aqui queimar, ninguém dessa associação vai acender. Por que ninguém vai acender? Porque ela vai fazer um buraco no meu circuito elétrico. E circuitos elétricos que não estão fechados não fazem os aparelhos funcionarem. Olha aí o defeito da associação em série. Quando eu faço um dos participantes da minha associação em série, quando eles queimam ou param de funcionar, não tem corrente elétrica passando pelo meu circuito. E aí eu não consigo acender nenhum dos meus elementos desse circuito. Não importa se quem queimou foi o primeiro, foi o segundo ou foi o terceiro. Na associação em série, se um dos elementos queimam ou eu removo um dos elementos, nenhum dos outros elementos vão acender. Exemplo disso lá na sua arvinha de Natal. Quando um dos elementos queimam, nenhum dos elementos dessa arvinha de Natal acendem. Pode ser a primeira, pode ser a do meio, pode ser a última. Se uma dessas luzes queimarem, nenhuma das outras luzes vão acender. Agora observem esse desenho. Quantos caminhos a gente tem para corrente elétrica? Eu tenho um caminho, né? Ela vai partir daqui, perdão, então eu tenho um caminho. E eu tenho 2 caminhos para corrente elétrica. Como eu consigo fazer aqui? Caminho número 1. Caminho número 2. Como eu consigo fazer 2 caminhos para corrente elétrica, eu tenho uma associação em paralelo. Os elementos do meu circuito estarão em paralelo. Não se esqueçam, a corrente sai do positivo e chega do negativo. Olha aí exemplos pra gente. Aqui a gente tem um circuito em paralelo. Aquele T que a gente coloca lá na nossa casa, né? Que conecta vários aparelhinhos nele, nós temos que ele está em paralelo. Eu tenho um caminho para corrente
eu tenho 2 caminhos para corrente, eu tenho 3 caminhos para corrente. Sempre que eu analisar um circuito, voltando aqui, analisei um circuito e eu tenho um único caminho para a corrente elétrica, esse circuito está em série. O que é uma coisa em série? Um depois do outro. Sempre que eu analisar o meu circuito e eu tiver mais de um caminho para a corrente elétrica, o meu circuito está em paralelo. Não se esqueçam disso. Olha, o mesmo caso. A minha corrente elétrica que sai do polo positivo tem um caminho, mas ela tem um segundo caminho. Ela pode vir aqui, 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 aqui. Observe que essa corrente elétrica, quando ela chega aqui, ela se divide, ó. Ela tem o caminho 1 ou ela tem o caminho 2 para chegar aqui. Então, toda vez que tem uma divisão no caminho da minha corrente elétrica, eu tenho um circuito em paralelo. Observem aí, ó, a corrente elétrica aqui que parte do polo positivo e chega no negativo, ela tem caminho número 1, caminho número 2, caminho número 3. Como ela tem mais de um caminho, eu tenho uma associação em paralelo. Como eu tenho mais de um caminho para a corrente elétrica, observem aí, eu tenho o caminho número 1, a corrente elétrica que parte do positivo e chega no negativo. Eu tenho o caminho número 2, corrente que parte do positivo e chega no negativo. Como eu tenho mais de um caminho, eu tenho uma associação em paralelo. Como eu tenho mais de um caminho para a corrente elétrica, 1, 2, 3, eu tenho uma associação em paralelo. Na associação em paralelo, se queimar um dos elementos do meu circuito, não acontece nada com os outros. Os outros vão continuar funcionando normalmente. Então, não se esqueçam, a associação em paralelo é quando eu tenho mais de um caminho para a corrente elétrica. Sempre que a corrente elétrica tiver um único caminho, associação em série. Sempre que essa corrente elétrica tiver caminhos para se dividir, associação em paralelo. Na associação em série, se um elemento queima ou apaga, nenhum outro acende. Já na associação em paralelo, olha, ela tem esse caminho, mas ele queimou, não tem problema. Ela ainda tem esse caminho, ela ainda tem esse caminho. Então, na associação em paralelo, se um dos elementos queimam ou não funcionam, os outros continuarão funcionando normalmente. Então, olha aqui para vocês verem, olha, queimou esse, mas a corrente ainda encontrou um caminho para ela fazer. Então, nessa associação em paralelo, os meus elementos químicos, se um queimar, o outro vai acender normalzinho, não tem problema. Já lá na associação em série, se um queima, o outro não acende. Lembrando que a associação em paralelo é quando eu tenho mais de um caminho para a corrente elétrica. Quando os caminhos da corrente elétrica se dividem, a associação em paralelo